Boa noite, Comunica Arte. Seja bem-vindo. Tudo bem? Estamos hoje aqui. Oi, Maura. Tudo bom? Quanto tempo a gente não se vê? Deixa eu ver quem mais entrou aqui. Gisele. Sejam bem-vindos a esse bate-papo que nós vamos ter hoje. Tudo bem com todo mundo? Vamos aguardar, né? As pessoas verificarem que eu entrei, para começarem a chegar. Tudo bem. Tudo bem. Eu não posso dizer assim que eu tenho saudade da onde a gente se encontrava, porque não é verdade, mas eu tenho saudade de encontrar você onde eu encontrava o meu papai. Isso eu tenho muita saudade, viu? Tudo bem? Você trabalha lá ainda? Você tá lá? Oi, Pati, seja bem-vinda, Gisele. Quem tiver aí do lado do coração, bate no coraçãozinho, tic, 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 sim. As pessoas vêm, né? As pessoas aparecem, tem muita gente que ainda tá voltando para casa. É um horário pré-janta ou pós-janta, né? Tudo bem com vocês? Boa noite. Clica o dedo no coração para as pessoas virem. Clica aí o dedinho no coração. Oi, Sumara, querida, que bom que você tá aí. Vamos poder conversar um pouquinho sobre esse tema. O tema de hoje é muito longo. Eu vou fazer só um recorte. Ah, querida, eu adorava ir, né? Tava contando que eu ia algumas vezes por semana, né? Algumas vezes por semana. Porque a saudade, fazia o que com a saudade do meu pai? Tinha aqui, né, dar um cheiro nele. Oi, Tereza! Vamos mudar de foco aqui, Tereza? Que bom, seja bem-vinda. Olha só, Londrina, nossa, quanto tempo, Gisele! Nossa, quando eu fui a Londrina, no Paraná, ó, faz muito tempo! Eu nem saí ainda pra fora, a gente vai falar muito disso hoje, né? Oi, Fer! Que bom, vamos mudar de foco também? Eu falei pra Tereza que a gente vai mudar de foco, agora vou falar pra você também, Fer, que nós vamos mudar de foco, mudar de assunto, né? E, nossa, Gisele, eu lembro ainda que quando eu fui pra Londrina, né, que você disse, eu até fui numa primeira classe, porque quando eu entrei no avião, tinha liberado uma primeira classe, falaram assim pra mim, você se importa de ir lá na primeira classe? Eu falei, não, vocês que sabem. E assim, eu tava na executiva, né? Mas liberou lá uma primeira classe, eu fui. Aí, junto lá na primeira classe, tinha um locutor de esporte, até ele já faleceu. Mas eu não me lembro. Oi, Vivi, que bom que você tá aqui. Que bom que você veio. Juro, é uns 19 anos, porque o Método MZ tem 24, né? 24 anos de Método MZ já. E... faz muito tempo, eu cheguei aí a Curitiba várias vezes e cheguei aí, que não é Londrina, como chama a outra cidade? Esqueci, ai meu Deus, uma outra cidade, sem ser Curitiba, sem ser Londrina, aquela outra, esqueci. Mas enfim, faz muito tempo. Que bom, né, que você não esqueceu de mim. Porque assim, o que a gente vai falar hoje, a ideia, né, é que amanhã, né, para quem já chegou, amanhã é o dia Maringá, verdade, Gisele, Maringá. Cheguei aí umas 3 vezes, 2 ou 3 vezes para Maringá, uma vez para Londrina, algumas vezes para Curitiba, falando assim do Paraná, né? Mas faz tempo isso mesmo, faz esses 19 anos aí.
E o que eu tava falando é que hoje a gente vai falar sobre educação, né? Que amanhã... Ai, obrigada. É o método MZ, Gisele. É o método MZ. Posso jurar pra você que a única coisa que eu faço é o método MZ. Então, se eu tô melhor, se eu tô pior, a culpa é da minha mão e do método MZ. E o que eu queria falar, vamos ver se eu consigo, é que amanhã é o Dia da Educação, que se celebra em 21 de abril, o Dia da Educação. Então, que a data foi estabelecida num Fórum Mundial de Educação, né, organizada pela ONU, né, pela Organização das Nações Unidas, tanto para a educação como para a ciência e para a cultura, né, Unesco, e aí cada um chama de uma coisa, ou chama de Dia Mundial da Educação, ou Dia da Educação, mas é amanhã. Como o dia de live é hoje, né, então pensou-se assim, por que não falar sobre educação? Tá cortando o som? Alguém pode me dizer se tá achando isso também? Que tá cortando o meu som? Alguém pode me dizer? Porque a Sumara diz que tá cortando. Vocês estão achando que tá cortando o meu som também? Alguém escreve para mim, por favor? Oi, Bruninha. Tudo bom, querida? A Sumara diz que tá cortando o som. Vocês estão escutando? Estabilizou? Não estava bom? Ficou bom agora? Pra você não tá, então acho que depende de cada um. Tá ótimo, olha lá, isso mesmo, Maura. Tá ótimo. Boa noite, Bruninha. Você também veio mudar de assunto, né? Oi, Rafaela. Tchau, como está? Bene? Bom, então, ó, eu tava falando que amanhã é o Dia Mundial da Educação e a gente resolveu hoje, então, por que não falar desse assunto sério? E aí, para falar de educação, a gente tem que falar, deve ser a sua internet, Sumara, a gente tem que falar do método MZ. Tchau, Rafaela, como está? Guarde, 8h30, 9h30, 10h30, 11h30, meia-noite, una hora della post mezzanotte, dopo mezzanotte, perché sei ancora senza dormire? Perché? Non dorme presto? Já está nel momento de dormire, andare a letto. Muito bem. E aí a gente pensou, para falar de educação, aí tá a Gisele que não me deixa mentir, né? Que eu estou fazendo isso de educar no método MZ há muito tempo, né? Olha aí, a Gisele fez um curso comigo há 19 anos. 19 anni fa. E aí a gente pensou assim, querida... a gente pensou, vamos falar um pouquinho desse assunto tão sério. Eu só não sei se eu consigo ser séria, né? Porque eu de séria só assim, né? Na profissão, no trabalho. Mas até ensinando, eu sou assim, tipo alegrinha, né? Mas vamos falar sério, né? E a gente ficou pensando como falar, o que é educação? Fiquei pensando assim, o que é educação, né? Educar é um ato ou um processo, né, que você não só educa, como se educa, né? Então, assim, tem uma frase da Cora Coralina que eu adoro, costumo postar no Dia dos Professores, que é assim, feliz aquele que transfere o que sabe e aprende o que ensina. E isso, gente, é uma constante dentro desse meu processo, desse meu percurso da fonoaudiologia estética do método MZ. Quanto mais eu dei curso, quanto mais eu dou curso, mais eu aprendo. Oi, Pati, seja bem-vinda. Mais eu aprendo, mais os conceitos vão ficando mais claros e mais eu compartilho e recebo, vamos dizer assim, perguntas ou mesmo constatações que me ajudam
a ser uma melhor professora, né? Uma melhor comunicadora daquilo que eu pretendo falar. Então, assim, essa frase da Cora Coralina realmente é algo que me encanta, porque é isso que eu procuro fazer. E esse ano, vejam só como a gente pode misturar as coisas, né? Aliás, a gente é um só, né? Esse ano, a campanha da fraternidade falou também sobre isso, né? Sobre a educação. E o texto base era: fala com sabedoria e ensina com amor. Então veja só, para a gente ensinar aquilo que a gente sabe e aprender com o que ensina, né, a gente precisa, primeiro, saber o que está falando, né? Falar com sabedoria. Mas o ponto básico, mais importante, né, é você ensinar com amor. E isso é algo que ou você tem para transferir, ou você não consegue, né? Ou você não consegue fazer. E eu acho que o que tem de mais lindo nesse meu percurso do Método MZ é, assim, a alegria e a vontade e o encantamento que eu tenho de ensinar aquilo que eu criei há 24 anos. Há 24 anos eu criei esse método. Você vê, tá aí a Gisele que não me deixa mentir, que há 19 anos eu ensinei para ela. Eu acho assim que ainda era precário, né? Porque há 19 anos eu não tinha feito todos os links que eu fiz nesses últimos anos, né? Então, assim, acho que seria bom você fazer outro curso comigo para aprender mais, né? Isso, Fera, é pura felicidade a gente poder ensinar com amor, não é verdade? Vocês podiam chamar a Bia também, né? Todas vocês podiam chamar. Adoraria, então. Adoraria. Agora você tem que aproveitar a minha nova fase, né? Eu vou contar para vocês, porque aí a gente pensou assim, como falar um pouquinho dessa educação, de como você passa o seu trabalho, né? Antes da pandemia e depois da pandemia, porque tiveram essas mudanças mesmo, né? Então, assim, eu criei o trabalho há 24 anos, eu vi sair da minha mão, eu vi ele se constituir. Gente, eu tô achando que eu tô no Deus Convida, porque cada vez mais eu tô vendo o povo do Deus Convida chegar e eu tô muito contente, né? Tô vendo também os devotos. Então, assim, as coisas vão vindo, vai todo mundo se juntando aqui, né? E como todos nós trabalhamos com educação, né? Seja na fonoaudiologia, seja na religião, a gente acaba ensinando, né? Eu, como catequista, também ensino. E tem isso também, né, gente? Não é só no trabalho que a gente tem que ensinar com amor, né? Com dedicação, com alegria. A gente tem que ensinar sempre. Não importa o que você esteja ensinando, você tem sempre que ensinar feliz. Imagine, na catequese, quando a gente ensina, a gente faz graça, né? Para chegar no coração das crianças, para eles poderem entender como Deus é maravilhoso, que não é esse o objetivo hoje, mas sou eu, né? A gente tem que ser, né, feliz, alegre, falar, a super catequista vai ensinar para vocês agora, fazer assim, tipo um teatro bacana, assim, para eles se sentirem empolgados, né? Mas é isso, não importa o que você esteja ensinando. No caso, hoje eu vou falar do meu trabalho, né? Então, assim, desde que eu criei o método, que ele nasceu na minha mão, ele sempre foi tão, assim... Eu sempre acreditei tanto naquilo que eu vi nascer das minhas mãos, e eu vi crescer, e eu me dediquei, assim, de maneira... de sobremaneira eu me dediquei ao método MZ, né? Que quando eu comecei a ensinar, e não demorou, viu, gente? Até tava escrevendo aqui, faz 24 anos que eu criei, faz 23 anos que eu ensino. E o ensinar foi uma consequência, porque como logo que eu criei o trabalho,
eu tive resultado e eu trabalhava como uma dermatologista, ela colocou na mídia o meu trabalho, ela falou, olha, a fono também pode suavizar rugas, né? Que é esse o objetivo do meu trabalho, é rejuvenescer e suavizar rugas através de um tratamento natural e não invasivo que você faz com a sua própria mão, com um processo que é de dentro de você, né? Que você transforma e, né, e vive aquilo todos os dias. Quando a Dermato publicou, assim, fez propaganda do meu trabalho, em seguida os fonoaudiólogos começaram a me pedir, Magda, eu quero saber, eu quero aprender. E assim, aí primeiro eu me estruturei, né? Estruturei, porque primeiro eu fiz a prática, primeiro eu atendi. E depois, então, Fer, você tem que vir, eu tô online, daqui a pouco eu vou falar pra vocês. Não importa onde vocês morem, eu estou online, né? Nossa, mãe, tá travando pra vocês também, gente? Eu não tô entendendo. Tá travando? Eu preciso saber se tá travando, porque senão eu vou ter que mudar aqui alguma coisa. Quem vai dizer? Nossa, mãe. Alguém pode dizer que senão eu vou perder aqui o meu normal. Normal, tem pra maior parte das pessoas tá normal. Nossa, mãe, gente. Não tá travando, certo? Não tá travando. Então, não sei. Que tava falando mesmo? Espera. Então, aí eu me estruturei, né? Eu me estruturei. E quando as pessoas começaram a pedir, Magda, me ensina. Então que eu falei, que eu primeiro fiz o trabalho. Primeiro eu vi o resultado. Primeiro eu trabalhei paciente. E depois, tá ótimo, olha, Diogo, Nath, as pessoas estão dizendo que tá tudo bem, então não sei, né? Então, aí eu me estruturei a parte teórica da coisa, porque primeiro eu fiz e depois eu fui construir a teoria, fui estudar envelhecimento, que era ruga, rejuvenescimento. Primeiro eu tirei a ruga, assim, tipo... Foi uma graça. Hoje eu vejo que foi por uma graça mesmo de Deus, sabe? Foi um trabalho que veio e que preencheu de uma maneira tão maravilhosa, assim, a minha vida. Preencheu, assim, todos os meus instintos, né? Eu passei a cuidar daquilo com uma ênfase muito grande. E acho que também ele teve um processo, pensando hoje assim, ele teve uma importância ímpar no momento mais difícil da minha vida. Mais difícil. Quanto mais eu me dedicava ao método MZ, mais ali no paralelo eu tinha problemas familiares, de doença e tudo mais. Então, assim, ele veio mesmo para eu... era o meu ar, assim, era uma dedicação importante e com isso eu fiz crescer o trabalho. E com isso eu estruturei e pude começar a ensinar. Então, quando eu comecei a ensinar, as pessoas diziam assim pra mim, você vai ensinar a galinha dos ovos de ouro para as outras pessoas? Aí eu pensava assim, como? Eu construí um conhecimento, e o conhecimento que eu tenho, ele tem que andar. Ele tem que... Assim, foi difícil no começo, eu tinha um certo ciúminho do trabalho, mas esse ciúminho não me deixou parar, entendeu? E guardar pra mim. O que ia ser desse trabalho se eu guardasse pra mim e pra meia dúzia de pacientes? Não. Assim, eu senti que era a hora de compartilhar, de dividir, que cada um tem seu espaço, né? Que as portas vão se abrindo para todas as pessoas, que Deus é para todo mundo, né? E que então o trabalho a gente vai distribuindo. Tanto que eu jamais imaginei o que aconteceria no futuro, porque Gisele, quando eu fui aí em Londrina, para onde eu ia? Eu ia para Londrina, eu ia para Maringá, eu ia para Curitiba, eu ia para o Rio de Janeiro, eu ia até Belo Horizonte, né? Eu ia até ali em Natal,
eu ia a Porto Alegre, sei lá, eu ia a cidades brasileiras. Eu lembro que os meus filhos andaram pelo Brasil conhecendo os estados, né, muitas praias, tal, tudo por causa do método MZ, porque eu tinha que viajar e eu dizia, eu só viajo no fim de semana, ou só viajo nas férias dos meus filhos, e olha, eles viajaram muito. Até que o meu método, eu fui dando aula, fui apresentando, fui aprendendo. Cada aula que eu dava eu aprendia, né? Que é aquilo que eu falei pra vocês, né? A gente é feliz aquele que transfere e aprende com o que ensina, né? Até que ele rompeu fronteiras, né? Então, quando ele rompeu fronteiras e ele começou a andar, eu olhava pra trás e pensava, gente, como é que isso tá acontecendo, né? Eu não tinha a menor ideia de por que as coisas iam crescer tanto. Então, assim, uma pergunta que me fizeram, por que escolher dar aulas para ensinar o método MZ? Porque eu vi que quanto mais pacientes eu atendia e os pacientes se sentiam melhores, eles rejuvenesciam, eles diminuíam rugas, eu via que aquilo era o meu momento ali com aqueles pacientes que moravam em São Paulo, porque eu nunca fiz nada online, sempre presencial. Então, eu só poderia atender aqueles pacientes. Agora, se eu ensinasse para as minhas alunas e elas pudessem atender em várias partes do Brasil, e eu lembro que no começo eu fazia assim, cada aluna que postava alguma coisa tipo Facebook, naquela época nem tinha Instagram, acho. Elas postavam assim, fazendo o método MZ no Piauí. Eu dizia, olha só como a gente fala, a gente pensa. Eu escrevia assim, ai que lindo, MZ no mundo. MZ no mundo. Como assim MZ no mundo? Eu pensava Brasil, mas eu escrevia MZ no mundo. Tanto que MZ no mundo, que é uma coisa que a gente usa muito, minha assessoria, tudo. A gente usa demais esse termo no mundo. Eu escrevia da minha cachola aqui, quando alguém colocava alguma coisa em algum estado do país. Aí eu tava, MZ no mundo, que era o mundo do Brasil, né? Eu nunca imaginei que ele fosse andar. E hoje o método MZ está em 25 países. Então, assim, em 25 países eu tenho representantes do método que oferecem esse trabalho para os seus pacientes, nas suas localidades, nas suas cidades, nos seus países. E isso é você ensinar com amor e fazer a coisa frutificar, crescer, né? Andar por todos os lados e poder ajudar todas as pessoas. Então, assim, por que eu comecei a ensinar? Primeiro, por uma demanda que as fonoaudiólogas começaram a me pedir aqui no Brasil. Então, as pessoas começaram, eu quero saber. Eu falei, pera, não dá pra contar assim, vou te contar o que eu faço. Porque eu pensei muito bem o trabalho. Então, eu tenho que estruturar e eu vou ensinar em forma de curso. Então, começou com um curso teórico, eu passava um filme, eu nem sei se com a Gisele foi assim, eu passava um filme sobre uma avaliação que eu fazia, algumas orientações. Depois que ele foi crescendo, primeiro tinha uma parte teórica, depois uma parte prática, e depois foi crescendo até que ficou assim como é hoje, onde eu tenho ou o aperfeiçoamento, que é um curso grande de 11 meses, ou eu tenho os módulos, né? Módulo 1, módulo 2, módulo 3, isso para aluno, né? Porque a gente está falando hoje sobre educação, né? Essa coisa de educar, de passar o conhecimento, de transmitir aquilo que você sabe, né? Agora, as pacientes, viu? Supostas pacientes que estão aí falando eu quero, quando possível eu vou fazer, isso é tratamento, né? O tratamento é feito individualmente. São 10 sessões comigo, primeira avaliação, depois os 10 sessões. E eu faço hoje em dia online, então você pode estar em qualquer lugar do mundo que eu vou fazer o seu trabalho, porque eu tô aqui no computer, né? Agora, uma coisa que as pessoas falavam, então, como você vai dividir? E eu achava muito bom. Eu achava muito bom quando as pessoas... Gente, vocês não têm ideia. Já ia pedir para explicar melhor, né? Então, Fer, hoje aqui a live é sobre educação.
não sei se você escutou que amanhã é o Dia Mundial da Educação, então a gente resolveu falar um pouco sobre o ensinar o método MZ do ponto de vista de ser educadora, professora, que é o que eu sou há muito tempo. Eu sou mestre em distúrbios da comunicação, né? Eu sempre dei aula, mas com o método MZ é uma coisa assim mais saborosa ainda, né? Eu poder ensinar. Agora, o tratamento é outra coisa, né? O tratamento é um tratamento individual para cada pessoa. Primeiro eu faço avaliação, depois eu ofereço 10 sessões, uma por semana, aqui no online hoje em dia, né? E eu capacito o paciente a transferir o trabalho todo para as mãos dele e poder fazer os alongamentos que tiram as contrações e diminuem a ruga, a reprogramar as funções, que são as funções mais importantes, essenciais da nossa vida, que é mastigar, engolir, falar e articular, não fazer careta, saber mastigar adequado. Por quê? Porque mastigar faz up no rosto, engolir adequado tira a papada, evita contração, evita ruga. Então, assim, é muita coisa que eu ensino pro meu paciente. Agora, voltando pro tema, porque eu vou fazendo assim, né? Porque o pessoal tá aqui, é misturado, tem fono, tem amigos, né? Voltando um pouco, que você vê como eu vou passeando, aí depois tem que pensar o que eu tava falando, né? É assim que eu sempre gostei de fazer com que o paciente, que os alunos, né, os fonoaudiólogos, pudessem aprender, e eu nunca tive problema com ensinar direitinho, tanto que nos meus cursos eu ensino, assim, eu ofereço a apostila e eu ensino, assim, as 10 sessões para a aluna fazer, aprender, depois ensinar para o paciente. É lógico que ela vai ter que raciocinar sobre a avaliação, oferecer os movimentos que o paciente mais precisa, mas eu ensino, os meus cursos são muito práticos, eu sempre vou lá, ensino a aluna, ensino todos os alunos que tiverem no curso, tal. Isso é o curso, hein, gente? É fé. Não é o tratamento. O tratamento eu ensino o paciente, né? Então é aquele tete a tete mais próximo. Mas o que acontece? Eu ensino tudo. Agora, o que eu mais prezo ensinar para os meus alunos, e acho que isso é muito importante, né? Os princípios, né? Princípios importantes. Primeiro, os princípios básicos do meu tratamento, que eu levo muito a sério. Então, nessa hora eu nem consigo rir. Eu tenho que levar a sério, porque eu levo muito a sério o método que eu criei. Então, esses dias eu recebi 2 propostas. Uma para falar por um fonoaudiólogo, 2 do Chile. Aliás, eu tenho um relacionamento muito bom com os chilenos, porque depois dos portugueses, os chilenos foram foi o primeiro país que eu fui, né? O primeiro, na verdade, foi Portugal, depois foi Chile, e aí começou, né? Mas o Chile, eu tenho uma história desde 2011. E eu recebi 2 propostas para lives, né? E um dos chilenos falou assim: Magda, eu quero falar com você. Por quê? Porque eu sei que aqui tem um monte de gente fazendo coisas e as pessoas acham que fazem o seu método, mas eu quero falar com você, que foi a criadora, para você ensinar direitinho, falar para as pessoas como é o seu trabalho de verdade, né? E um outro grupo chileno também, para eu falar como é de verdade. Bom, eu falo sempre como é de verdade, eu ensino os alunos completamente. É que nem sempre o aluno quer seguir o que o mestre ensina, né? A gente acha que vai ser aquele negócio de ao mestre com carinho, mas nem sempre é. Por quê? Eu gosto de ensinar e a coisa vem já muito organizada. Gente, são 24 anos fazendo isso dia e noite, né? Dia e noite, sem parar, pensando isso, estudando, elaborando, atendendo, fazendo, escrevendo, né? Eu tenho vários livros, vários capítulos de livro, vários artigos. Então, assim, é uma história dentro desse método, né?
Então, assim, quando eu ensino tudo, eu ensino método. Gente, método é algo que tem começo, meio e fim. Então, quando eu ensino o meu aluno, eu espero que ele faça o método. Então, a primeira coisa, assim, que eu gosto de falar muito com o aluno é sobre ética e responsabilidade. Então, ética é fundamental em qualquer coisa, né, gente? Em qualquer área, a ética é tudo. Né? Eu falo sempre que ética é aquilo que a gente faz quando ninguém tá vendo. Então, quando ninguém tá vendo, se a gente é ético, a gente tá ótimo, né? E acho que isso é uma coisa que vem, né, da nossa família, do berço, dos pais, né? É algo que a gente aprende endógeno, né? Uma coisa que transcende, né? Você vive naquele seu meio e você aprendeu, né? E a responsabilidade, não? Porque quando a gente ensina um método, a gente espera que a pessoa faça. Oi, Vera, tudo bom? Bem-vinda, viu, querida? Então, que a pessoa faça direitinho. Então, quando eu ainda tenho essa, como a gente fala, eu sou otimista, né? Eu ainda acho que quando eu ensino, as pessoas estão querendo aprender exatamente aquilo que eu estou ensinando e reproduzirem depois, mais ou menos igual, né? Porque cada um tem a sua característica, né? Mas voltando, assim, a ética e a responsabilidade, principalmente com as técnicas que eu ensino, né? Porque eu ensino não só que a gente tem que levar em conta todas as características do paciente, né? Como a gente não deve expor, né, os pacientes, né, em meios de comunicação, em Instagram, em Facebook. Então, assim, muitas pessoas me falam, nossa, Magda, você fala tanto desse seu trabalho, né? Você diz que ensina tanto esse seu trabalho, mas a gente não acha um antes e depois, a gente vasculha a internet e a gente não acha um antes e depois, um antes e depois. E aí vocês não vão encontrar mesmo, porque pensa, olha, eu tenho 37 anos de formada, 37 para 38 anos de formada. Eu tenho 24 anos junto, né? Nesse total, desses 37, 24 são do método MZ de fonoaudiologia estética. E eu nunca publiquei um antes e depois. Se alguém publicou um antes e depois do meu trabalho, não fui eu. Foi a própria paciente, foi porque ela quis contar, olha como eu fiquei bacana. E aí ela que foi publicar em algum lugar. Eu nunca. Por quê? Porque eu decidi que ia ser assim. Eu decidi que eu criei essa área, que eu sei explicar muito bem sobre ela, e que se alguém quer fazer esse trabalho comigo, ela tem que acreditar em mim. Por quê? Porque quando eu vejo os antes e depois na internet, eu não acredito. Eu sou cética com os antes e depois. Eu não me surpreendo. Nossa, olha como ficou isso. Não, porque tem tanta coisa que pode acontecer, né? Tem todos os filtros que as pessoas podem passar. Tem tanto Photoshop que a pessoa pode usar. Então, assim, como eu não me surpreendo, eu acho que a pessoa tem que gostar do meu trabalho por aquilo que eu falo e por aquilo que os meus pacientes contam. Nem precisa mostrar foto. Então, assim, esse tipo de coisa eu sou muito séria na hora de ensinar os meus pacientes. Então, eu acho que a educação ensina também, a educação também prioriza a ética e a responsabilidade. E seja, como a gente falou aqui, em qualquer área, né? Em qualquer área de trabalho, seja aqui no nosso trabalho que eu estou desenvolvendo com vocês da fonoaudiologia estética, como também quando eu ensino a catequese, quando eu estou no Deus Convida ao vivo, falando de Deus, rezando por Nossa Senhora, assim, tudo isso tem que ter ética, tudo isso tem que ter responsabilidade, né? Então, assim, eu acho que é uma coisa que, para mim, é muito importante. E me perguntaram também que prazer que eu sinto em passar o meu trabalho. Gente, são 23 anos ensinando. Olha, eu vou falar uma coisa para vocês. Até 2019, olha, de 2011, desculpa,
Não, na verdade 2010, quando eu tive meus primeiros alunos do exterior, né, que são os meus alunos portugueses. De 2010 a 2022, são 12 anos que o meu método ultrapassou fronteiras, né? E desde aí, então, que eu viajo, né? Quem me conheceu agora me acha assim, paradinha, né? Tô aqui parada, tô sempre aqui agora online e tal. Mas de 2010 a 2020, a 2019, eu viajei demais, porque começou assim, um país ficou sabendo, o outro país ficou sabendo, aí o outro convite para ir aqui, aí o outro... Meu marido tá aqui, que não me deixa mentir, que ele acabou de entrar. Teve que, no começo ia todo mundo junto, né, Ju? Ia o Fabrício, o Luiz, pequenininho, aqui no Brasil viajamos muito. Depois começamos a ir Portugal, Chile e tal, aí a coisa começou a crescer e a gente começou a administrar essas saídas, né? E eu comecei a viajar, às vezes uma vez por mês, às vezes 2 vezes por mês, com uma agenda anual todos os meses. Então, por exemplo, o pessoal do Deus Convida nem... Olha lá, meu marido tá dizendo sim, que é verdade, porque é a pura verdade. Eu comecei a viajar tanto, porque todo mundo convidava, vem dar o curso aqui, e assim, eu ia uma vez e voltava muitas vezes. Então, a Itália, eu tenho assim, infinitos cursos. Ali no Chile, eu nem sei, gente, quantos cursos eu dei no Chile, porque... Era toda hora, todo verão, todo outubro. Então, assim, 2 vezes por ano. E chegou ao máximo, assim, 2019, que foi quando começou a pandemia no final do ano. De eu viajar tanto, que eu não podia nem sentir o cheiro do avião. Não podia sentir o cheiro da comida do avião. Eu não podia sentir nada mais. Não podia sentir, assim, o ar-condicionado do avião. E eu... comecei a sentir, não sei se eu já falei pra você, comecei a sentir dor nas mãos, né? Por quê? Porque cada curso, independente do número de pessoas, se tinham 30 pessoas, 50 pessoas, 100 pessoas, eu ia e vou, né, em cada aluno, fazer cada movimento para ensinar o toque, como é a força, como que alonga, né? Com os pacientes, eu sempre fiz isso pessoalmente, mas o curso é como se fossem 50 pacientes, né? Porque eu tinha que ensinar o aluno a poder reproduzir. Eu fazia questão, eu faço questão, é que faz 2 anos que eu tô aqui, né? Então é tudo online. Eu faço questão agora que eles entendam a minha mão, como é que eu faço, qual o percurso, como que tem que andar, né? E aí chegou no final de 2019, quando eu voltei, o último curso eu dei em Milão, último curso de 2019, e quando acabou o curso, no dia seguinte, as minhas mãos estavam completamente inchadas, doloridas, eu já vinha sentindo dores, já fazia muito tempo, e daí quando chegou no comecinho de 2020, que não era pandemia ainda, já tinha pandemia lá pela China, mas aqui ainda não, eu operei a mão. E daí, olha só como as coisas são. Eu precisava de um repouso e eu tive um repouso de 2 anos e 3 meses agora, né? Janeiro, eu operei em janeiro. 2 anos e 3 meses de repouso. Por quê? Porque eu continuo fazendo em mim. Eu continuo ensinando online. Mas eu não tô nos cursos presenciais, né? Os meus cursos têm sido online durante esses 2 anos de pandemia, né? E assim, tudo isso para dizer que é tão prazeroso e as pessoas comentam, né? As pessoas comentam assim, nossa, Magda, eu vejo suas fotos, né? Os videozinhos que você posta de curso. E você tá sempre feliz, né? Porque assim, é isso, gente. A gente diz que a gente na vida tem que ter um filho. Eu tenho 3, né? Porque eu tenho 2 meninos e a fonoestética, que é minha filha, nasceu das minhas mãos. Então, o Fabrício, o Luiz e a fonoestética, o MZ. Eu escrevi livro? Bom, já escrevi alguns, né? Já escrevi 2 livros, mais todos os capítulos de livro em português, um livro em português, um livro em italiano, outro livro em italiano, e capítulos de livro em espanhol,
no Chile, na Espanha, e aqui tem vários. Então, essa parte já fiz. Plantar uma árvore. Eu plantei uma mangueira. Viu, Vivi? Eu plantei lá em Entremontes essa mangueira. E ela deu muita manga, e eu comi muita manga dessa mangueira. Então, assim, isso já fiz. E daí, eu vou dizer uma quarta coisa para vocês, que eu não sabia que seria tão interessante você fazer na sua vida. É você criar um trabalho. Então, assim, criar esse trabalho me deu um gás, uma energia, uma felicidade tão grande, né? E hoje que eu tô muito mais espiritualizada, eu sempre fui. Assim, desde que meus filhos eram pequenininhos, né? Desde que o mais velho fez a primeira comunhão, eu tive todo um retorno, né? Todo um retorno para a igreja. Hoje, pensando, né? Nesse momento, assim, muito espiritualizado que eu vejo que tudo foi por Deus, assim. As coisas não foram por acaso. Eu consigo ver, assim, as mãos de Deus em todo esse percurso, né, com as mãos de Deus, organizando, assim, até me ocupando muito durante um momento extremamente difícil da minha vida, para que eu tivesse força aí para poder sobreviver às coisas que iam acontecer. Eu não sei se a Maura ainda tá aqui, ela vai ter que me dizer se ela tá aqui ainda. Quantas vezes, gente, eu subia no avião para ir para algum lugar e ensinar esse meu trabalho, me ligavam do residencial onde morava meu pai com Alzheimer e diziam assim: seu pai jogou a dentadura no chão, o que a gente faz? E eu dizia: o avião tá subindo, você me dá algumas horas para eu chegar. E eu ligava pro meu marido e falava assim: Ju, dá uma ligada lá, fala com o dentista, quando eu descer, quando eu aterrissar, eu vou resolver isso quando eu tiver mais dados sobre as coisas. Então, assim, sempre teve uma demanda muito grande, uma dificuldade muito grande, assim, de sair, tá? Agir, Expedine aqui, que não me deixa mentir, né? Quanto que eu sofria para viajar, mas eu ia, porque eu sabia que aquilo era importante para mim, e deixava as coisas mais ou menos organizadas aqui, mas ia. E me dedicava, eu nunca fiquei cansada de dar curso. 3 dias de curso, 4 dias de curso, gente, eu inteira, os alunos tudo cansado. E eu inteira. Gi, nas vésperas eu ia lá pegar uma roupinha nova, né? A minha amiga, que super bom gosto, que me vendia as coisas, eu ia lá, a gente tomava um espumante, né? E eu falava: vai, lá vou eu. E ela: bora, vai, força, né? Sempre na correria e dando conta. Mas tudo isso eram planos que hoje eu vejo, né? Deus é tão maravilhoso. Mas, enfim, o que eu tenho que contar para vocês, né? Que nessa coisa de ensinar, né? Para mim, agora, então, a gente tem assim, né? Um antes da pandemia e um depois da pandemia. Então, eu tenho que contar para vocês que antes da pandemia, teimosa como eu sou, porque eu sou, assim, muito objetiva nas minhas coisas, muito decidida nas minhas coisas, é assim que tem que ser, né? Eu nunca nem cheguei perto do computador para ensinar ninguém. Eu dizia: meu trabalho só presencial. Nem existe a possibilidade de nada online. Aí chegou a pandemia, gente. Chegou uma sexta-feira, eu fechei a minha clínica e na segunda eu tinha que estar atendendo no computador. Sim ou sim, que nem diz no Chile, sim ou sim. Não tinha outra opção. Então, o que eu tive que fazer? Como todo mundo, né? Teve que se reinventar. Eu tive pouco tempo para pensar. E outra, eu tive pessoas que diziam para mim assim: você não vai mudar, né? Você vai continuar nessa história do presencial somente. E eu comecei a conversar aqui em casa e falar assim: gente, quanto tempo vai levar essa pandemia? Quanto tempo? Será que eu vou hibernar? Eu vou entrar dentro de uma caverna
e vou ficar hibernando até acabar o Covid. E aí, mais uma vez, né, Deus vem, mostra o caminho, te ilumina, o Espírito Santo chega e você fala, não, Magda, você tem que resolver isso. E como você vai resolver? Resolvendo, agindo, colocando as coisas na sua frente e vendo como vai ser. E aí eu comecei segunda-feira atendendo meus pacientes online. Quando que eu havia atendido paciente online? Para não dizer que as coisas já vinham sendo boladas, preparadas, em janeiro e em fevereiro eu tive procura dos Estados Unidos, do Uruguai, sem querer, eu não imaginava que ia ter pandemia, dos Estados Unidos, do Uruguai e de Singapura. Eu fiz avaliação online, acho que foi assim um treino, né? Como fazer avaliação online, eu tive que fazer, porque a paciente precisava ser atendida, queria ser atendida por mim. E quando chegou março, eu falei, bom, mais ou menos a avaliação já tô sabendo. E aí foi quando eu comecei a desenvolver, então, deixa eu ver, 24, 23, 22. Por sobre os meus 22 anos de trabalho com o método MZ, eu comecei a criar a possibilidade de atender os meus pacientes. Cada vez que eu atendia, eu escrevia tudo que tinha acontecido, como eu tinha ensinado, e comecei a estudar. É aquilo que eu falei no começo. Falar com sabedoria, ensinar com amor e feliz aquele que transfere o que sabe e aprende com o que ensina. No caso, eu comecei a aprender com os meus pacientes, porque eu comecei a ensinar, a articular muito mais, a explicar muito mais, a fazer com que eles prestassem mais atenção. E aí eu fui construindo o meu trabalho online. Tanto que em 2 meses eu já estava dando curso de como trabalhar online com o método MZ para as minhas alunas que já tinham tido curso comigo presencial. Aí eu fiz vários grupos online, onde a gente começou a trabalhar como ensinar online, né? E assim, é quando a gente não se põe obstáculo, né? Se você fica se colocando obstáculo, você não vai pra frente. E isso é em tudo, né? Porque a gente vive falando isso num outro momento, né? No momento Deus convida, tal. Que obstáculos, né, gente, a gente tem todos os dias. Todo mundo tem obstáculos e dificuldades. Mas se eles forem parar a nossa inteligência, a nossa capacidade, e a gente vai falar, não brinco mais disso, a gente hiberna. E no caso não dava para hibernar. Tinha que continuar. Gente, conta para pagar, tudo para resolver, não dá para ficar esperando. E aí foi. Aí eu logo construí comecei a pensar como fazer cursos. A única coisa assim, é que eu decidi que fazer cursos com 50 pessoas online, impossível. Fazer curso com 30 pessoas online, impossível, porque o meu trabalho ele é extremamente prático, Então, eu resolvi, noves fora, que é o que eu comecei a fazer. Faz 2 anos que eu ensino cursos teóricos online, falo sobre a prática, ou ensino mini cursos online para grandes grupos, e comecei a fazer cursos online pequenos, para 2 pessoas, uma dupla ou um trio de alunos, né? Eu dei muitos. E aí, com um trio ou uma dupla, é como se fossem 2 pacientes ou 3 pacientes juntos, com um horário já bem mais estendido, vários encontros, onde eu pude, assim como eu ensino para o paciente, ensinar para os alunos a prática, ensinar e tirar dúvidas. E eu nunca tenho pressa para nada, eu sempre... Aí que tá, que volta para a história do prazer de ensinar, né? Eu tenho prazer e eu quero que o paciente, que o aluno aprenda. Por quê? Porque é o meu método, ele leva meu nome, né? Método Magda Zorzella de Fonoaudiologia Estética. Então, quando ele aprende e ele vai reproduzir, é como se eu estivesse junto. Então, eu quero que a pessoa aprenda. E assim, eu vejo diferença nisso quando eu faço um curso onde a pessoa tá lá só para falar. Ela não tá interessada se você vai aprender ou não, sabe? Então, eu valorizo o professor
que quer que o aluno, mesmo que ele não esteja ensinando um método, que ele faz questão que o aluno aprenda, né? A gente marca, às vezes, horário extra com os alunos, para ver se eles estão sabendo. Eu faço um horário das dúvidas, porque assim, eu faço questão que ele aprenda. Eu quero que ele aprenda o meu trabalho, né? Então, isso é uma coisa que diferencia você como educador. É quando você quer que o aluno aprenda o que você está ensinando, né? Então, foi assim, aí veio a pandemia, eu comecei, o que era só presencial começou a ser online também, e o meu aperfeiçoamento, né, que tem 11 meses, e aí o que aconteceu? O meu aperfeiçoamento, ele existe, na verdade, desde 2005. Ele era especialização, de 2008 virou aperfeiçoamento e seguiu, né, era um curso de um ano e meio, depois passou a menos, hoje são 11 meses. Antes, eu tinha muitas alunas brasileiras, 2 alunas estrangeiras, elas vinham para cá, né? As argentinas vinham, os chilenos vinham, mas eram 1, 2, 3. O que aconteceu? Com a pandemia, né? E com essa história do online, hoje nos meus cursos de aperfeiçoamento, eu tenho 1, 2 brasileiras, 3 no máximo, e o resto é tudo de fora. Então, assim, eu consegui atingir países que o meu aperfeiçoamento nunca tinha chegado, porque é um curso que eu desenvolvo aqui. Eu tenho vários professores que trabalham comigo durante o aperfeiçoamento, de várias áreas afins que formam esse curso que eu organizei, né? Então, hoje em dia, eu tenho alunos da Espanha direto, do Chile, do Panamá, da Costa Rica, do México, do Paraguai, do Uruguai, da Argentina. Assim, e aí eu tenho esse ano especificamente eu não tenho brasileiras, eu só tenho estrangeiras. Mas como a gente fica 11 meses juntos, elas ficam até cansadas de me escutar, de tanto que eu falo, de tanto que eu repito, de tanto que eu corrijo, de tanto que eu demonstro. Eu sempre tenho alguém para me ajudar, sempre uma assistente para me ajudar, e fica repetindo aquilo. Então assim, não tem perigo de não aprender. Oi, Lucimara, você por aqui? Gente, eu tô achando assim uma maravilha isso. Tem que contar um pouco do tratamento também, né? Tudo bem? Então é isso, né? Então assim, existe esse antes e esse depois, né? Que agora olha, hoje eu sentei aqui, de manhã eu fiz ginástica, porque a gente tem que cuidar do corpo, da alma, da espiritualidade, do trabalho, de tudo, né? Então de manhã eu fiz ginástica. Eu tô sentada aqui desde umas 10h30 da manhã. Eu falo que quando eu saio daqui eu tô quadrada, né? Porque é assim, é paciente, é Deus convida, depois é paciente de novo, depois é Deus convida de novo, depois é paciente, depois é paciente, depois é paciente, depois é live, tudo junto. E eu fico aqui. Onde eu tô? Na minha casa. Vocês estão aqui na minha casa. Por quê? Porque eu, Magda, não voltei ainda pra clínica. Não voltei pro consultório. Eu tô lá com o meu consultório aqui no meu bairro, né? Porque eu moro e trabalho no Paraíso. Vocês sabem, né? Que depois que você tá no Paraíso, você vai sair, vai comer uma maçã? Nunca mais, né? Eu moro no Paraíso e eu fico feliz de morar no Paraíso. E eu acabo trabalhando aqui também, só que eu não voltei pra clínica. Porque eu organizei de maneira tão assim didática, assim, as coisas uma atrás da outra, que eu ainda não voltei para a clínica. Então, até me perguntaram quais são os planos, né? Porque assim, saudade eu tenho de dar aula presencial, de estar com meus pacientes presencialmente e tal, mas ainda não chegou esse momento, sabe quando não chega? Esse primeiro semestre ainda não vai chegar. Agora, eu vou matar essa saudade agora em junho, que eu vou para Roma dar meu curso. Então eu vou dar, o que eu fiz? A gente fez, eu e os meus organizadores da Itália, a gente fez vários cursos. A gente fez vários cursos teóricos durante esses 2 anos. E aí todo mundo que fez curso teórico vai para Roma e eu vou fazer o curso prático nos alunos. Então assim, eu vou matar essa saudade, né? De trabalhar, vou usar minhas mãos, vou ver como é que fica, tal. Que vai ser o meu primeiro curso
praticão mesmo presencial, vai ser na Itália. Depois, em agosto, eu vou para Colômbia. E lá são 4 dias de curso. Nível 1, nível 2, nível 3, com tudo que tem direito. Todos os dias, prática. Tem a teoria, mas tem a prática. E aí eu vou matar a saudade. Aí vamos ver como me organizo para o segundo semestre. Porque este semestre, gente, com esse acúmulo de coisas que eu resolvi colocar, essas muitas educações, porque não é só uma, né? É atender pacientes, é dar aula. Eu tenho várias aulas online, que toda semana, né? A catequese voltou para o presencial, então eu vou presencialmente, então é um dia que também tenho que me organizar, que aí eu paro de trabalhar e aí o meu chefe é Deus, né? Eu brinco, a gente fala que o patrão é Deus. E tem o Deus Convida, para quem não conhece, é um canal de evangelização que nós participamos e que a gente reza junto desde a pandemia, organizado pela Bia, né, o Deus Convida, e a gente reza com as pessoas. Então, assim, são muitas coisas. Numa semana, eu vou tendo, né, e fora a minha dança, né, gente? Que a dança eu não tiro do caminho, a dança é de manhã cedo, que aí tem natureza, ar livre e tudo mais. Agora, planos. Planos é assim. Obrigada, querida. Então, os planos são, vamos pensar no segundo. Todo mundo me pergunta, gente, Magda, você não voltou ainda? Eu não voltei. Porque assim, vou tomar a 4ª dose, não tomei ainda. Minha mãe tomou, então a minha grande preocupação era a minha mames, que tudo ficasse muito bem bonitinho. Agora parece que as coisas estão bem melhores, né? As coisas estão, né? Tanto que eu já vou poder viajar, né? E para o segundo semestre, quem sabe curso prático, não sei. O aperfeiçoamento continua sendo online, porque eu montei uma turma só esse ano. Ano passado eu montei ainda 2 turmas, uma em fevereiro, uma em agosto. Fiquei enlouquecida de tudo final de semana trabalhando, né? Mas esse ano só o de fevereiro. Então, próxima turma de aperfeiçoamento só em fevereiro de 2023. Agora, cursos, que nem alguém perguntou, quando vai ser o próximo curso presencial? Assim, com certeza o próximo curso, se tiver um curso presencial, vai ser aqui em São Paulo, né? Porque faz muito tempo que eu não faço um curso presencial aqui em São Paulo, então tem que ser aqui em São Paulo. As pessoas saem de suas cidades e vêm pra cá, né? E por enquanto vai ser fora, né? Que eu falei pra vocês a agenda. E vamos ver, né? Matar essa saudade de estar junto com todo mundo e poder ensinar e poder usar essa mão para ensinar bem. Que o meu objetivo, né, como educadora, é educar mesmo. Ensinar para que as pessoas aprendam e possam reproduzir esse trabalho. Agora, do ponto de vista do tratamento, por enquanto, gente, é online. E é muito divertido. Por quê? E assim, todo mundo se beneficia. E eu vou tirando as fotos dos pacientes antes e depois. Tudo é por WhatsApp, eu mando as fotos pelo WhatsApp. E a gente vai acompanhando, eu vou pondo antes e depois para eles observarem e tal. E assim, a gente se fez muita companhia durante a pandemia, né? Pensa, os pacientes, quando acabavam, eles falavam assim, acabava o horário, obrigada, viu? Eu falava, mas como obrigada? Não tem que agradecer, né? A gente tá fazendo um trabalho, estamos aqui junto, mas é porque era muito bom se encontrar, principalmente naquela época que a gente ficou bem preso, né? Mas agora facilitou muito. Então, assim, a sensação que eu tenho é que quando eu voltar para a clínica, vai ser 50-50, porque eu acho que eu vou trabalhar um pouco presencial com algumas pessoas, mas eu vou continuar trabalhando online da clínica, né? Acho que eu vou passar também o Deus Convida para a clínica, não sei, vou fazer tudo junto e misturado, como uma boa geminiana, né? Que vai fazendo tudo junto e misturado. Mas por quê? Porque assim, eu atendo pessoas de outros estados, de outros países, de outras cidades. E a gente está sempre aqui no mesmo bate-horário, no mesmo canal aqui, juntos, com facilidade, né? As pessoas ficaram mais caseiras, né? Tem gente que quer rua, mas tem muita gente que ficou mais caseira. Eu tô caseirésima, né? Porque eu vou na ginástica, volto, fico atendendo o dia inteiro aqui.
E fico quadrada, né? Que nem eu falo. Quando eu levanto aqui, eu falo, ai, gente, preciso fazer um alongamento. Eu tô aqui sentada nesse computador o dia inteiro, né? Trabalhando. Agora, para quem tá aqui e quer saber do tratamento, façam perguntas, né? O que eu posso dizer para quem não conhece, que ainda não conhece meu tratamento, né? Que não conhece meu trabalho de fonoaudiologia estética, do método MZ, que é um tratamento de rejuvenescimento, suavização de rugas, através de algo natural, né? Que se faz com suas próprias mãos, alongando todos os músculos que a gente tem no rosto. Deixa eu ver se eu acho aqui os músculos que estavam por aqui, eles resolveram sumir. A gente tem muitos músculos no rosto que ao se contraírem, através de caras e bocas, formam rugas, né? Então a gente tem que alongar cada um desses músculos e aprender a reprogramar as funções que envelhecem junto com a gente. A gente começa a envelhecer com 26 anos, gente. Tem ideia? Não tem, né? Porque quando a gente tem 26 anos, a gente acha que a gente é jovenzinha e jovenzinho. A gente só vai se dar conta, assim, de algumas coisas aos 30, aos 35, aos 40, aos 45, e aí vai, né? Que a gente começa a ver que tudo muda, que a musculatura muda. Não pode, Gisele, não pode mostrar. A gente pode falar assim, né? Mais assim, que a gente alonga músculo, mas eu não posso mostrar, porque assim, o tratamento, ele é baseado numa avaliação. Então a gente só faz tratamento. E isso é a coisa ética que eu falei no começo. A ética e a responsabilidade. Por isso que nunca em live nenhuma vocês vão me ver ensinar o tratamento. Eu nunca ensino nada. Eu falo. Por quê? Porque o tratamento, ele é individual e baseado numa avaliação. Então não existe vamos aprender, né? Não existe, porque tudo depende de como a pessoa fala, chora, ri, se expressa, faz careta. Primeiro eu avalio isso e depois eu monto um plano terapêutico que é para cada pessoa. Então, eu estava falando que a gente envelhece e o corpo envelhece, o rosto envelhece, a mastigação envelhece, a forma que você engole envelhece, a sua língua envelhece, seu lábio envelhece, sua bochecha envelhece e tudo vai caindo aos pouquinhos. Então aí você se dá conta um dia que aquela ruga que você não tinha ontem, você tem hoje, que aquela musculatura que era up não está mais up, né? E aí você fala, uau! Eu já tenho um passado, agora eu tenho uma idade, as coisas começaram a mudar. E é nesse momento que você tem que procurar a Magda. Você tem que falar, quero fazer uma avaliação, quero saber o que está acontecendo. No curso, né, Gisele? No curso, claro que eu ensino. No curso, eu ensino todos os movimentos para os fonoaudiólogos, não numa live para qualquer pessoa sair fazendo. Não, porque no curso primeiro eu faço a parte teórica, depois eu falo sobre a minha concepção, o porquê do porquê, aí eu mostro os movimentos e comparo a prática com a teoria. Então, assim, é tudo muito bem organizado, né? Você tem que ensinar com responsabilidade, com sabedoria. E passar isso tudo com amor. Mas numa live, eu nunca ensino. Então, as pessoas saem frustradas. Não faz mal. A minha consciência tá tranquila. É isso que eu falei pra vocês. A gente não sai ensinando coisas que pode fazer bem para um e muito mal para outros. Então, o tratamento é tratamento. O fonoaudiólogo, ele não ensina em rede social. Ele trata no particular o paciente. E isso é uma concepção de trabalho, uma concepção de responsabilidade, de profissionalismo, que é algo que eu adquiri ao longo desses 37 anos, né, de fonoaudiologia, né, de tratamento, e tendo muita responsabilidade, né, porque eu sou a criadora, né, então eu tenho que saber exatamente o que eu faço, porque as pessoas vão me seguir, né, as pessoas vão me cobrar também, como você diz uma coisa e faz outra. Então, o que eu falo, eu faço, e aí eu estava explicando que a gente envelhece as funções.
cai a musculatura, e daí a gente tem que vir aqui pro método MZ, vem pro método MZ, que eu ensino a cada pessoa o alongamento que para ela vai ser importante, como modificar as funções, fazer um up no rosto e diminuir as rugas e rejuvenescer o rosto. Então, é assim, para os pacientes é o tratamento, para os alunos eu vou educar, né? Educar os alunos a aprenderem a desenvolver e beneficiarem seus pacientes com o método MZ. Olha só, já passou 1 hora e eu falando de educação. Então eu só posso parabenizar os educadores, os mais variados educadores, né? Porque educar é uma arte, é um dom, é uma graça. Porque assim, quando eu vou trabalhar, quando eu vou ensinar, gente, eu peço para o Espírito Santo ficar comigo, né? Eu faço uma oração e isso sempre aconteceu. Quando eu chego nos países, né? Vamos supor, qualquer país que eu for, a primeira pergunta que eu faço para quem vai me buscar, eu pergunto, onde é a igreja mais próxima do meu hotel? Então eu vou, eu deixo as minhas coisas, eu dou uma descansadinha e ó, descansadinha nada que é mentira. Eu nunca descanso quando eu chego, eu descanso à noite na hora de dormir. Eu cheguei, ó, eu já vou fazer um passeio, porque depois eu vou ficar 2, 3 dias dentro do auditório ensinando, né? A primeira visita que eu faço é na igreja mais próxima para pedir que tudo dê certo, que eu consiga ensinar, que eu consiga passar com amor. Acabou o curso, a primeira coisa que eu faço é ir agradecer. Antes, né, pedir para voltar bem para minha casa, para minha família, agradecer por ter tido palavras, né, porque na maior parte das vezes eu vou falar em outra língua, né, então isso tudo faz parte. Então eu acho assim que educar é um dom, né, é uma graça que você recebe e que você tem que saber partilhar. Então assim, e você tem que ter, quando você educa, você tem que ter energia. Isso é muito importante, né? Porque uma aula monótona, parada, ninguém merece, né? Uma aula que não tem graça, aliás, tem que ter graça, né? A gente tem que fazer o aluno rir, a gente tem que fazer o aluno se divertir também, porque é assim que as coisas vão entrando, vão fluindo e vão por osmose, né? Então eu parabenizo a todos os educadores, né? Que amanhã é o dia do educador, de todas as áreas, e a todos esses que fazem com amor essa passagem de conhecimento, né? E não importa, é como eu falei aqui, pode ser na fonoaudiologia, pode ser em qualquer área do conhecimento, do saber, pode ser na catequese, pode ser na hora de fazer uma oração, pode ser em qualquer momento. Quando você educa, você tem que pensar que aquele que está lá na sua frente, ele merece todo o seu respeito, né? Mesmo que às vezes você tenha que ser bravo e tenha que se impor, porque não pensa que é só graça, né? Às vezes a gente está ensinando e as pessoas não estão acompanhando ou estão fazendo bagunça, e você tem que, até nessa hora, ser criativo para chamar a atenção do aluno, para ele poder te acompanhar. Oi, Belzinha, você chegou na hora que eu vou terminar a minha live, né? Então assim, queria saber se alguém tem algo para me perguntar, né? Porque hoje era assim, só mesmo um en passant. Ah, Bel, agora você vai ter que ver a minha live gravada, que depois eu mando para você. Alguém tem algum comentário para fazer? Alguém quer me perguntar alguma coisa? A Gisele que fica interagindo aqui comigo. Alguém tem algo para dizer? Oi, Janete. Você tá por aí, eu te vi entrando, viu? Como estás? Tudo bem? Isso, muito bem. Então, assim, era isso que eu tinha para falar hoje. O que você lembra? Que depois de uma idade não era para... então, você nunca esquece, tá vendo? Como a gente acaba marcando o aluno de alguma forma. Eu falo que depois dos 26, gente, a gente não gargalha, a gente não dá risada, a gente acha graça. Achar graça é não fazer isso aqui.
Se você faz isso, você ruga o seu rosto todo. Então, achar graça é você abrir bem os olhos e sorrir assim. Eu falo que é aproveitar a época do Papai Noel, que a gente tá bem longe, né? Então, assim, eu abro bem os olhos, como sempre, né, gente? Eu falo com os olhos bem abertos, não levanto a testa, mas não é por causa de botox, não, né? Porque eu posso enrugar o que vocês quiserem, mas eu não enrugo. Que coisa, né, Gisele? Que legal, é isso. A gente tem que achar graça, tem que ser comportada para sorrir. Ou então, se você acha muito, se tem vontade de gargalhar, você começa com e já alonga, né? Eu dou muita risada, eu sou super alegrinha, mas eu nunca contraio pra fazer isso. Que bom que você guardou essa frase. Você guardou mais alguma coisa, Gisele? Olha que faz tempo, hein? Faz tempo. Olha aí, a Janete falando que a gente motiva, né? Motiva, então as minhas aulas tem que ter motivação, senão que graça tem? Isso, sempre, é isso mesmo. A Janete é minha aluna do Chile. E ela tá dizendo, né, que eu sempre tenho muito carinho em ensinar. Eu gosto muito de ensinar, muito de ensinar. Então, assim, eu fico feliz que a pessoa tá aprendendo. Eu quero que a pessoa aprenda, eu quero que a pessoa... E outra, gente, tem que ter um clima bom. Se for um clima tenso, bravo, Deus me livre. Eu não gosto de aluna chata também, viu, gente? Eu gosto de aluna gentil, A Janete, por exemplo, tá sempre com aqueles olhinhos, sabe? Os olhinhos delas, ela tá de óculos, mas eu enxergo os olhinhos dela, sempre feliz de estar ali, alegres, louca pra me fazer uma pergunta. E assim, colaboradora, né? Porque quando a gente ensina com amor, a gente espera que as pessoas recebam com amor, né? É isso mesmo. A Bel, viu, Janete? Janete, Belzinha que tá aqui, a Isabel, é também de Chile, também é chilena, pero está morando em Estados Unidos, né, Isabel? E ela não é fonoaudióloga, viu? É uma catequista, amiga. E ela mora nos Estados Unidos, mas morou aqui no Brasil um monte, mas é do Chile, tem família no Chile. Não é verdade? É isso, gente. Obrigada. Olha, eu passei o dia trabalhando. Aí, quando eu acabei de trabalhar, eu pensei assim, uau, eu tenho que respirar, me arvorar de MZ e vamos fazer a live. E vamos, mesmo cansada, bora trabalhar. E assim, eu chego, começo a falar e sinto sempre essa emoção tão grande de falar desse trabalho. Eu só posso agradecer, né? Agradecer a Deus por ter me colocado esse trabalho na minha frente, assim, de eu ter pego ele na minha mão, de eu ter levado para o mundo. E olha, eu tive muitas alunas que diziam assim, eu sou a única da minha cidade, eu quero ser a única da minha cidade a aprender o MZ. Eu quero ser a única representante. E eu sempre disse para as pessoas... você não pode ser a única. Porque é a união que faz a força. Se você for a única, ninguém vai conhecer o trabalho. Quanto mais fonoaudiólogas tiverem, vocês têm que fazer um grupo de MZ na cidade, vocês têm que fazer divulgação, cada uma trabalha num lugar, mas vocês têm que unir forças, né? Porque quando a gente une forças, a gente consegue passar esse conhecimento, divulgar a área, fazer crescer a área. Então eu sempre falei, não sejam exclusivistas, como eu nunca fui. Então assim, lembrando do que as pessoas me diziam, você vai dividir a galinha dos ovos de ouro? Vou dividir, porque graças a Deus nunca me faltou nada. Nunca me faltou nada. Quanto mais eu divido, menos me falta. Graças a Deus. Ó aqui, um pedaço do Deus Convida aqui comigo. Ó, Deus tá aqui, sempre junto, mostrando que quando a gente divide, quando a gente doa, quando a gente pode estar com tudo vai melhor. Então, imagine, você tem que ter
várias pessoas falando sobre a mesma coisa, divulgando para a coisa crescer. Então é assim, a gente tem que dividir. Obrigada, Gisele. Então, acho que quando eu fui aí, eu não estava assim, nesse momento tão, né? Nesse momento tão exacerbado, né, de espiritualidade, mas hoje é por todos os lados, né? Hoje eu sou não só catequista, eu sou ministra da Eucaristia, eu tô no Deus Convida, então assim, são muitas coisas e hoje eu posso dizer que eu construí o método MZ, eu me dediquei sem parar a ele, mas hoje eu sinto uma tranquilidade em saber que está tudo aqui. Eu vou recebendo os pacientes, os convites, e eu posso também dividir esse momento, Magda, assim, com outras pessoas que precisam também, né? Não precisam do MZ, mas precisam de uma palavra, precisam desse Espírito Santo que você falou, que vem, né? E que ocupa o nosso olhar, ocupa a nossa fala, ocupa o nosso gesto, né? Então, assim, é tudo muito junto, né? Tudo junto e misturado, e é tudo muito bom. Eu tenho uma amiga que fala assim, Magda, eu acompanho sua live e não consigo mais ver você só MZ, né? É você, MZ, você espiritualizada, com o Espírito Santo, com a catequese, com Deus Convida, é tudo junto. É que aqui hoje também tem um monte de Deus Convida, e isso é muito bom, as pessoas que me conhecem falando de Maria, né, da nossa mãe, hoje estão me escutando falando da minha filha, né, a minha filha do método MZ, que nasceu das minhas mãos, eu criei, ó, pá, rapidinho foi se espalhando aí pelo mundo. Gente, é isso, já que ninguém tem mais o que dizer, eu vou desejar um feliz dia do educador amanhã para todos que educam, né? Que todos possam levar mesmo esse dom sempre à frente, cuidar dos seus alunos, cuidar de ensinar, de querer que eles aprendam, né? Que isso é importante. O que é o Deus Convida, Gisele? Então, o Deus Convida é um canal onde a gente reza junto. Então, assim, é um canal que surgiu durante a pandemia, foi uma inspiração que a Bia, que montou o Deus Convida, teve, e desde maio de 2020, as pessoas, ela começou a rezar, fazer reflexão, chamar pessoas para fazerem reflexão, aí daqui a pouco veio o terço, daqui a pouco veio o outro terço, daqui a pouco veio as horas, as vésperas, as laudes de manhã, a hora sexta que é comigo ao meio-dia, todo meio-dia eu tô no Deus Convida, todo meio-dia. Aí eu faço o Ângelus, eu faço a hora sexta, que são são orações que a gente faz, né? E depois tem Terço da Misericórdia, tem reflexão no fim do dia, tem as completas no final. É um canal de oração, né? De evangelização. Então chama Deus Convida, viu? Me escreve uma mensagem e eu te passo o link para você curtir e seguir a gente. É muito bom. Aliás, amanhã a gente tem um almoço do Deus Convida na oficina de Nossa Senhora e a gente vai transmitir ao vivo de lá. Ao meio-dia eu vou fazer a hora sexta de lá e a Regina Celling que está substituindo o Ângelus. Mas é aqui no Insta, Gisele, me escreve uma mensagem no Magda Zorzella que eu te passo. É muito bom, gente, é muito bom. São pessoas de todos os tipos de profissão, de trabalhos que se reúnem no bem comum, de levar uma palavra, de levar uma oração para as pessoas que tanto precisaram nessa pandemia e que continuam a precisar, né? É no Instagram, sim, é no Instagram. Olha lá, a Belzinha tá dizendo que é no Instagram, mas você me passa uma mensagem, porque eu tenho que decorar o seu nome lá, né? Então você passa uma mensagem que eu te passo o link, você curte e vem acompanhar a gente. Tem muito Deus Convida aqui, muito. As pessoas são minhas amigas e também são do Deus Convida. E a gente se encontra. A hora que você quiser, você entra no Deus Convida que tem alguma oração para você fazer junto. E não é
É uma coisa muito alegre. É o que eu falo. É sempre feliz estar no Deus Convida. A gente está sempre feliz. É pura felicidade. Ok? Então, gente, ó. Um beijo no coração. Ai, jura? Eu também perdi meu pai. Tá aqui a Maura que não me deixa mentir, né? Eu perdi meu pai em julho de 2020. E você perdeu seu marido? Puxa, eu sinto muito. Então, foi isso, aconteceu isso. Muitas pessoas foram perdendo. Eu, quando perdi meu pai, me agarrei ao Deus Convida. Fiz uma pandemia, assim, super certinha, né? Então, vem se encontrar com a gente. Aqui a gente reza. É uma família, não é Deus Convida só. É uma família que se criou e as pessoas umas rezam pelas outras. E quando a gente reza junto, as orações sobem, os milagres descem, a gente fica forte. Tchau, Vivi, pode ir, à vontade, viu? Em fevereiro, então faz menos tempo, né, que eu. Então vem que eu te apresento, vou falar, ó, a Gisele é uma aluna minha de há 19 anos atrás. E assim, o canal só cresce porque as pessoas vêm de todos os lados e ficam amigos, né? Ficam amigos na fé, ok? Então assim, gente, tá na hora. Ó, beijo grande no coração, obrigado por estarem aqui. E depois, para quem não pôde acompanhar, vai ficar lá a live gravada, tá bom? Aqui no Magda Zorzella e depois no YouTube, tá bom, gente? Tchau para todo mundo, obrigada pela passagem de vocês aqui, pela companhia. Gisele, foi um prazer. Me escreve que já respondo, tá bom? Tchau, gente. Boa semana, abençoada semana e excelente final de semana para vocês, tá bom? Até a próxima live daqui uns 15 dias, tá bom?